Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor, por que o Brexit ainda não foi concluído? O Brexit ainda não foi concluído porque não se chegou a um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia sobre as condições que o Reino Unido deixará de participar da União Europeia. Claro que o Brexit pode ocorrer sem a existência desse acordo, mas até agora há um grande esforço por parte do Reino Unido e por parte da União Europeia para que haja um acordo e para que os problemas criados pelo Brexit sejam minimizados. É importante relembrar algumas causas que levaram ao Brexit e alguns problemas que impedem ainda hoje a conclusão desse acordo. O Brexit nada mais é do que a saída do Reino Unido da União Europeia. O Reino Unido não pertence à zona do euro, tem uma moeda própria, e o Reino Unido deseja hoje, após a realização do Brexit, que foi um plebiscito convocado pelo então primeiro-ministro inglês James Cameron, que acreditava sinceramente que a população fosse apoiar a permanência do Reino Unido na União Europeia, e esse plebiscito acabou culminando com uma decisão apertada em favor da saída do Reino Unido da União Europeia. E por que os britânicos optaram pela saída? Existe no Reino Unido uma grande diferença do que pensam as pessoas nos grandes centros urbanos, como Londres, e as pessoas que habitam o interior, as pessoas mais velhas e as pessoas desempregadas. As pessoas mais velhas sonham com o retorno do Império Britânico, com as glórias passadas do Reino Unido. Enquanto as pessoas que habitam os grandes centros urbanos pensam o contrário, pensam que a participação na União Europeia é uma participação muito positiva, que a integração traz grandes benefícios econômicos. Esses benefícios econômicos são, por exemplo, a interconexão entre o Reino Unido e a economia europeia. A economia europeia é o grande direcionamento das exportações feitas pelo Reino Unido. As exportações do Reino Unido se dirigem essencialmente à União Europeia, sem o pagamento de tributos. Além disso, há convênios entre as universidades britânicas e a União Europeia, há o livre trânsito de pessoas, há o fortalecimento das atividades financeiras, tendo Londres como a capital financeira da Europa, com a City Londrina, secundada por Frankfurt, onde fica a sede do Banco Central Europeu. Dr. Alberto do Amaral, e por que esse acordo ainda não foi aprovado pelo parlamento inglês? Então, há na própria Inglaterra hoje uma grande divisão entre o interior e o que ocorre nas grandes cidades. Mas o parlamento inglês tem sucessivamente rejeitado as tentativas de acordo feitas pela primeira-ministra Theresa May com a União Europeia. Já recusou diversos acordos celebrados e há muitas dúvidas se o Reino Unido conseguirá celebrar um acordo que concretize uma saída pacífica da União Europeia. Um dos problemas referentes a esse acordo é o problema se o Reino Unido permanecerá na União Europeia, na condição de um membro de uma união aduaneira, e havendo uma política comum ou não. E outro problema se refere à própria divisão fronteiriça entre as duas Irlandas, que é um problema ainda extremamente relevante para a concretização de um acordo. O fato é que a saída do Reino Unido da União Europeia, qualquer que seja o acordo, será extremamente negativo para o Reino Unido. Significará a perda de um mercado importante, em condições extremamente privilegiadas, uma perda da relevância econômica do Reino Unido, perdas econômicas, e significará a criação de problemas. Gibraltar é um deles, que não foram ainda solucionados e que permanecerão na agenda das negociações entre o Reino Unido e a União Europeia. O Brexit é um sinal dos tempos que a Europa e que o mundo vivem,
em que sentimentos populistas, sentimentos de busca de enfatizar a soberania nacional acabam por eliminar projetos transnacionais mais amplos que possam levar à união dos povos. Eu sou Sandra Capomatti e você ouviu o professor de Direito Internacional, Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.